sucesso no que não se gerencia. Grande professor Demi. Bacana, começamos aí a aula com uma frase fantástica, né? Professor, eu quero reforço pedagógico, professor. É claro, professor, que eu vou assistir a aula inteira, com aquela atenção, fazendo anotação no caderninho, tudo organizadinho, bonitinho, né? Mas eu quero estudar mais. Você quer estudar mais? Então é o seguinte, você tem que estudar com inteligência, cara. Você tem que começar a estudar na fonte, aonde essas questões são retiradas. E uma grande referência bibliográfica hoje em dia, tá, sobre os assuntos, indicadores de desempenho, gestão de processo, simplificação administrativa, carta de serviço ao cidadão, indicadores de gestão, tá certo? Tem sido o GES Pública, né? Então, convido vocês a navegarem nesse site. Esse aqui é um site do governo federal, especificamente o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG, é o responsável pela gestão desse site do GES Pública. Lembrando que nós temos uma aula preparada aí sobre GES Pública que nós vamos abordar. Tá bom? Então, isso aqui é uma grande referência, né? E eu percebi o seguinte, cara, né? Eu percebi que muitas questões de concurso, mas muitas mesmo, né? Esse assunto aqui, por exemplo, indicadores de desempenho, né? Indicadores de desempenho, não tem tantas questões disponíveis, né? Como gestão de processo tem quase milhares de questões. Indicadores de desempenho não tem tantas questões. Mas eu pude identificar o seguinte, muitas dessas questões tiveram referencial teórico nesse instrumento aqui, indicadores, orientações básicas aplicadas à gestão pública, são indicadores de gestão. Então, esse material está indo para vocês aí na sua pasta como suporte, e eu peço para vocês o seguinte, tá? Eu peço para vocês, no final da aula, vocês baixem esse material e dão uma lida nesse material, porque tem muitas questões de concurso aí que é Ctrl+C e Ctrl+V desse material. Bacana? Professor, vamos lá. Agora eu já tenho uma noção do que eu vou estudar. Eu vou estudar indicador de desempenho. Professor, qual que é o conceito oficial? Olha aí, GES Pública, lá daquela página do GES Pública, o conceito oficial de indicadores de desempenho é o seguinte. Indicadores são informações que permitem descrever, classificar, ordenar, comparar ou quantificar de maneira sistemática aspectos de uma realidade que tenham as necessidades dos tomadores de decisão. De novo, gente, indicadores são informações que permitem descrever, classificar, ordenar, comparar ou quantificar de maneira sistemática aspectos de uma realidade que atendam às necessidades dos tomadores de decisão. GES Pública, né? Muito bem, né? Professor, nós estamos vivendo o quê, professor? Qual que é o paradigma da gestão? A administração pública brasileira tem tido aí um esforço gigantesco para implantar a administração pública gerencial no Brasil, né? E essa administração pública gerencial, ela tem como foco, ela tem como preceito fundamental a gestão por resultados. Ou seja, você tem que ter resultados. Mas como que você vai medir um resultado? Você vai medir um resultado através de indicadores de desempenho. Professor, eu quero indicadores de desempenho. Tudo bem. Índice de mortalidade é um indicador. Índice de homicídios, não é isso? De uma região, de um estado, de uma cidade, do Brasil, é o quê? Um indicador. Por exemplo, eu estou chutando para vocês, né, um exemplo de um indicador de desempenho para vocês poderem materializar. Aí já estou colocando um indicador de efetividade, um indicador de resultado muito grande. Vamos lá, número de homicídios, né? Vamos supor que em 2000, só para retratar aqui esse exemplo para a galera, para a gente aprofundar com os exercícios depois e com mais teoria, né? Índice de homicídios, por exemplo, olha só, 2014, o índice de homicídios, tá certo, para quantidade de homicídios aí. Qual que é o nome do indicador? Quantidade de homicídios para o grupo de 1000 pessoas, né? Então, cada 1000 pessoas, quantos foram assassinados? Vamos colocar aqui, 2014, 0,8, né? Arruma esse 8 aí, professor. Arrumo, né? É um indicador, 2015. Esse indicador subiu, né? 2016, esse indicador, tá? Foi para 1,1, não é? Olha aí, certo? Por cento. O que significa aqui, 8 mortes para cada
1.000 pessoas, ó. Certo? Não tô, olha aí, o que acontece? O que esse indicador está dizendo, gente? Ó, está comparando resultados, né? Você tem como tomar decisões. Qual que é a primeira coisa que você pode analisar aqui? Que a quantidade de homicídios, ó, está subindo, né? Está aumentando a quantidade de homicídios, né? Rapaz, eu vou trocar os cartões, o canetão aqui da aula, né? Bacana? Então, isso aqui é um indicador. Então, indicador de desempenho é isso. Aqui eu coloquei um tipo de indicador chamado de indicador de resultado, especificamente o quê? De efetividade, né? E uma efetividade negativa. E nós temos aí diversos outros indicadores, e nós vamos conversar muito. Feito esse exemplo aqui, eu vou fazer questão da gente ler, para nós lermos aí de novo esse conceito, para ver se ficou claro, né? O que vem a ser indicador de desempenho. Porque o professor sempre pensa o seguinte: nem todo mundo já viu esse assunto, então o professor tem que ir do zero, aqui no lá, que você vai estudando de forma aí gradativa até ficar competitivo. Comigo, indicadores são informações, 08, 09, 1.1, que permitem descrever, classificar, ordenar. Qual que é o pior resultado? 2016, 1.1, não é isso? Ó, comparar, 2014, 15 e 16, ou quantificar de maneira sistemática aspectos de uma realidade que atendam às necessidades dos tomadores de decisão. Bacana. 10. Gente, esses indicadores de desempenho visam atender duas necessidades das organizações. Tá? Duas necessidades, né? Primeira necessidade, auferir resultados. São chamados indicadores de resultado. Tá? Ó, auferir resultados. Quando o professor colocou naquele exemplo 2014, 08, 2009, 09 e 2016, 1.1, o professor está auferindo resultados. E sobre esse resultado aqui, nessa aula nós vamos aprofundar o assunto, vai colocar o seguinte, são 3 E, ó, eficiência, eficácia e efetividade. São 3 resultados possíveis dos indicadores de resultados, né? Eficiência, fazer mais com menos, aí fazer as coisas certas. Efetividade, atingir os objetivos. E eficácia lá, satisfazer a necessidade da sociedade. Bacana? Então está aqui para vocês, ó. Então, auferir resultados, indicador de resultados. Tem também outra grande necessidade, que já não é os resultados, né? Avaliar se as ações e atividades em cursos estão conduzindo a organização aos resultados. Ou seja, esse aqui é o indicador de desempenho no processo. No processo, tá certo? Um exemplo de indicador de processo, professor. Então é o seguinte, qual que é o indicador? Prazo de conclusão dos processos administrativos. Qual que é o indicador? O prazo é o seguinte, lá, ó, o indicador é o seguinte, né? O indicador o indicador é cumprir os prazos. Então, o prazo são 3 dias para entregar o processo, né? Tem 100 processos e os processos, 100% dos processos foram entregues em 3 dias. Pronto, é o número, tá certo? Agora, professor, 50% dos processos foram entregues com acima de 3 dias. É um indicador. É um indicador de processo, tá certo? Então, temos o resultado e temos de processo. Vamos continuar, que é muita coisa. Bacana? Vamos aqui, né? E aí, galera, já dá para entender alguma coisa? Vamos fazer esse exercício aqui? Olha aí, ó, TCU, cargo de analista, né? Analista de controle externo, né? Um concurso aí muito requerido, muito amado por muitos concurseiros do Brasil, né? Indicador é uma função que permite que se obtenham informações sobre as características, atributos e resultados de um produto, processo ou sistema ao longo do tempo. E aí, professor, obtenho informações sobre características, atributos, resultados de um produto, um processo ou sistema ao longo do tempo. É a função que permite. Ok, essa questão está absolutamente correta, né? E o exemplo que o professor passou de 2014, 2015, né? Você anota lá, né? Ó, índice de homicídios, 2014, 0,8 para cada grupo de 1.000 pessoas, né? 2015, 0,9, né? 2016, 1,1, né?
Então, esses dados... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com a organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Aqui, eles representam, ó, resultados, atributos de um produto, no caso aqui é um produto, um processo, um sistema, ao longo do tempo. Olha a temporalidade aqui das nossas ações, ou seja, a questão está absolutamente correta. Professor, indicador de desempenho. Indicador de desempenho nada mais é do que uma ferramenta de gestão, uma ferramenta da administração. E essa ferramenta visa o quê? Auferir resultados. E tem objetivos claros. Essa nossa ferramenta tem objetivos claros, né? Primeiro objetivo: mensurar os resultados e gerir o desempenho, né? Professor, mensurar os resultados? Sim. Cara, quando você tem uma temporalidade, né? 2014, 2015, 2016, ó, você consegue mensurar o resultado, né? Nesse caso, está sendo um resultado negativo. E a partir desse momento, você tem como gerir, fazer gestão sobre o desempenho. Ou seja, nós temos que melhorar o nosso desempenho, né? Segundo objetivo, né? Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisões. Você vai definir as políticas da organização, vai definir as políticas públicas através de indicadores, né? Pior coisa para um gestor é quando ele é submetido a uma situação de gestão que não tem informações, não tem como elaborar indicadores. Sem indicadores, ele vai ter uma decisão intuitiva. Quanto mais indicadores, maior a racionalidade da tomada de decisão. Então, você tem que ter o quê? Indicadores de desempenho. Nós temos diversos tipos de indicadores de desempenho, né? 3. Contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais. Claro, se você está fazendo o desempenho, analisando o desempenho, você quer sempre o quê? Melhorar os seus indicadores, né? Facilitar o planejamento e o controle do desempenho, tranquilo. E finalmente, né? Viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de diversas organizações atuando em áreas ou ambientes semelhantes, né? Ou seja, uma vez que você definiu o indicador está rodando, está certinho, está ajustado, tem representatividade, tem adaptabilidade, tá certo? Ele é prático. Com esse indicador, você pode comparar, ó, a organização com outra organização semelhante ou com a própria organização, uma linha temporal, ou seja, o indicador, peça fundamental para se realizar a gestão por resultados, né? Característica dos indicadores. Esse assunto aqui é cobrado. Até agora, o objetivo da aula era o seguinte: trazer para o aluno uma visão geral de indicadores. Tá? Eu acho que o professor conseguiu fazer essa visão geral de indicadores, né? Primeira coisa, o indicador. Atenção! O indicador tem que ser um número. Ele tem que ser quantificado. O indicador é o valor numérico do indicador, relação matemática, num determinado momento, e é denominado de índice. Então, primeira coisa, cara, o indicador tem que ter valor numérico, é uma matemática, tá? Tem que ser um número. Nunca se esqueça o número. E esse número,
ele vai formar um cara chamado de índice. Então, o índice é o número. Tá? Para completar, então, ele é o número. Ó, para lá, esquece lá, comigo aqui. Indicador é o quê? É um número. Esse número, tá, vai ser aplicado uma fórmula para auferir esse número. A gente vai estudar fórmula, vamos estudar fórmula, alguns exemplos de fórmula, né? Então, número, fórmula, você forma o quê? Você forma um índice. E esse índice vai ser comparado através de uma meta. Pronto, acabou. Você sabe as principais características do indicador. Então, número, né? O referencial comparativo é um índice arbitrado ou convencionado para o indicador, utilizando como padrão de comparação. Professor, o senhor usou aquele exemplo lá, o exemplo de resultado, de efetividade, né? Qual que era o índice, cara? Homicídio por cada grupo de 1000, né? Então, tivemos 8, né, homicídios para o grupo de 1000. Uma fórmula, não é isso? Ó. Se você dividir isso aqui, 0,8 é o resultado. Esse cara aqui é o índice. Ó. Esse cara aqui, tá? Isso aqui são os números, né? Ó. E esse cara aqui é a famosa fórmula. Nossa, mas tá uma vergonha esse cartão, esse negócio aqui. Aí. E tem tinta aqui. Eu acho que o bico que está com problema aqui, né? Tem que deixar. Bacana? Então é o seguinte, fechamos aqui. 3. Esse índice, para você fazer a gestão para o resultado, não adianta você ter um número, você tem que estipular o quê? Um cara chamado de meta. Então, ó, número, índice, meta. Meta são os índices arbitrados para indicadores a serem alcançados. Num determinado período de tempo, são pontos ou posições a serem atingidos no futuro, visando atingir metas. Por exemplo, vou usar o índice de criminalidade, né? Então é o seguinte, 2014, falei para a galera, 0,8. 2015 foi 0,9. 2016 foi 1,1. Só que a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que tem esse índice de homicídios aí, tem como meta, atenção, tem como meta 0,5. Ou seja, a partir do momento que ele teve 0,8, 0,9, 1,1, está acima da meta. Então tem que tomar o quê? Ações, tem que ter atitudes, políticas públicas para fazer com que esses dados abaixam, né? Então é a meta, tá? Lembrando que quando a gente fala em meta, meta tem 3 componentes. A meta tem que ter um objetivo, que eu falo que é a ação, tem que ter o valor e tem que ter o prazo. Exemplo, reduzir o número de ocorrências em 50% até o final do ano. Então, está aí para você um exemplo de meta. E, finalmente, uma das características do indicador é o seguinte. Tá? Uma das características do indicador importante aqui é o seguinte. O indicador tem que ter... Ele não é um número? Sim, um número. O número é matemática? Sim, é uma matemática. Então, esse número tem que ter uma fórmula. E essa fórmula vai produzir o índice. E esse índice tem que ser comparado a uma meta. Pronto, fechou. Né? Fórmula de obtenção para o indicador indica qual o valor numérico índice que é obtido. Bacana. Fechou? Ok. Professor, você não cai em concurso, cara? Quê? Não cai? Olha aí. Cai. E é fácil. Tá? A forma como o professor preparou essa aula é uma aula altamente pragmática, prática, ou seja, somente aqueles assuntos que são cobrados no concurso público. Né? Vamos lá, CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, equivalente aí ao CNJ, né, da Justiça. O resultado de um indicador de desempenho em forma numérica é. Então, o indicador tem que ser um número. Né? Gente, o resultado do indicador, ele é um objetivo? Não. O objetivo está ligado à meta. Ele é o quê? É um índice. Professor, o que é a fórmula? A fórmula é a aplicação dos dados matemáticos para se alcançar o índice. Padrão não tem nada a ver e meta é o resultado que você pretende chegar. Então, olha, letra B. Puxa, professor, conseguir acertar, né? E cai. E é fácil, cara. Então, você não pode perder ponto. Vamos outra questão aqui, para a galera. Ó, CESP agora, TCU. Índice é um valor numérico do indicador em determinado momento. Índice é um valor numérico?
Com certeza, todo valor numérico. O indicador tem que ser valor numérico, né? Vou fazer uma observação para a galera aqui, tá? Gente, concurso você tem que estudar para a vida. Tudo bem que você tem que sempre estar estudando no concurso que você está aí, com foco, com meta, mas a nossa vida, ela tem caminhos aí que às vezes a gente não consegue, caminhos, né, que você quer ir para um sentido, mas acaba te levando para outro sentido. O que eu estou falando? Cara, você tem que focar no concurso, mas se você for fazer concurso, preste atenção, para a área de gestão, para a área de controle, para o cargo de administrador, você tem que dar um upgrade nessa aula. Lembra aquele material lá que eu passei para vocês? Aquele material lá do GES Pública? Cara, você tem que ler aquele cara lá. Por quê? Porque esses concursos da área de controle cobra muito, mas muito mesmo, o assunto indicadores, tá certo? Indicadores, né? Professor, esses indicadores têm atributos? Tem atributos, né? O professor, eu trouxe para a galera 5 atributos dos indicadores, tá? 5 atributos dos indicadores, são os principais atributos. Mais uma vez, eu vou fazer referência para vocês. Existem outros atributos? Existem. Hoje nós temos uma bibliografia muito farta sobre indicador de desempenho. Recomendo que vocês leiam aquele documento lá, que lá tem mais os 2, 3 atributos aí dos indicadores. Mas esses aqui são os 5 mais comuns. Primeira coisa, ele tem que ser adaptável. Né? Tem que ser adaptável. Gente, a gestão é muito dinâmica. Você fez um indicador todo certinho, fórmula, índice, tal, periodicidade, nome, tudo lá, certinho, bonitinho, no quadradinho. Só que esse indicador, a situação fez com que ele não esteja mais adaptável à situação. Então, ele é inútil, tem que se adaptar. Esse é o princípio da adaptabilidade. Adaptabilidade, capacidade a respostas, mudanças de comportamento e exigências dos clientes. Os indicadores podem tornar-se desnecessários ao longo do tempo e devem ser imediatamente eliminados ou substituídos por outros de maior utilidade. Então, a adaptabilidade é isso. Tá? Ele tem que estar sempre de olho nas mudanças aí e na aplicabilidade. Segundo atributo, aquele que mais cai, representatividade. O indicador tem que ter representatividade, tem que ter conteúdo. Por exemplo, você tem um macroprocesso. Tá? Nesse macroprocesso, olha aí o assunto de gestão de processos aí, né? Nós temos 10 processos. Um macroprocesso, nós temos 10 processos. Desses 10 processos, você tem 2 processos prioritários. Todos são importantes. Só que esses 2 são mais do que importantes. São prioritários. E você elaborou o indicador. Só que o indicador atendeu às 8 etapas dos 10. Não esses 2 prioritários. Ou seja, esse indicador não teve representatividade. Isso que é representatividade. Tem que representar o conteúdo que é importante. Então, representatividade como atributo é captação das etapas mais importantes. Cara, etapas mais importantes. Colocou isso aqui na prova, ele é o quê? É a representatividade. Cai bastante, hein? É captação das etapas mais importantes e críticas dos processos, no local certo, para que seja suficientemente representativo e abrangente. Dados desnecessários ou inexistentes não devem ser coletados. Dados desnecessários ou inexistentes, ou seja, não são representados, né? Em contrapartida, dados importantes devem ser precisos, atender aos objetivos e ser buscados na forma correta. Este atributo merece certa atenção, pois indicadores muito representativos tendem a ser mais difíceis de ser mais obtidos. Deve-se, portanto, haver um certo equilíbrio entre a representatividade e a disponibilidade para a coleta. Então, primeiro atributo, adaptabilidade. Segundo atributo dos indicadores, representatividade. Professor, esse cara cai, olha aí, questão aí de auditor fiscal da FGV, Fundação Getúlio Vargas, né? Olha aqui, já fizemos questões do CESP, da FCC agora aí, ó, da FGV, né? O professor sempre gosta de pegar uma questão aí das bancas mais importantes, né? Vamos ler esse cara aqui. Os indicadores de produtividade devem respeitar certos atributos. Então, qual que é o assunto? Qual que é o tópico? Atributos. Atributos de quem?
2 indicadores, né? Para aplicação correta, ok. Nesse sentido, um determinado indicador ineficaz, ou seja, que não capte as etapas mais significativas de um processo, desobedecerá ao atributo. Olha aí, ó, capte as etapas mais significativas de um processo. Essa é a essência de um atributo. Qual que é o atributo? Representatividade, né? O que é os outros? A gente vai trabalhar. Ó, adaptabilidade. Adaptabilidade, como nós já estudamos, é o quê? Ele tem que se adaptar às mudanças, né? A administração é muito dinâmica, é muito complexo, né? Hoje é muitas incertezas existentes. Então, as coisas mudam e, às vezes, aquele indicador que ora foi feito, ele não serve mais. Então, esse cara aqui, ele é o quê? É o conceito aqui, ó, da representatividade. Então, estudamos aqui a adaptabilidade. Esse cara aqui é representatividade, né? Então, é letra A, fácil, né? Outros, ó, rastreabilidade. Cara, rastreabilidade, você rastrear. Você consegue identificar o quê? A origem dos dados do indicador. Tá? Identificar a origem dos dados do indicador. Facilidade para identificação da origem dos dados, seu registro de manutenção. Sempre que possível, deve-se transformar os resultados em gráficos para um acompanhamento mais preciso e que permite a comparação com os desempenhos anteriores. Próximo atributo, disponibilidade, né? Ou seja, você encontrou o número, você fez a fórmula, aplicou, achou o índice, esse número tem que ser público, cara. Tem que estar disponível para todos, para se produzir inteligência coletiva, para se tomar decisões. Esse é o princípio da disponibilidade, né? Facilidade de acesso para a coleta, estando disponível a tempo para as pessoas certas e sem distorções, servindo de base para que decisões sejam tomadas. De nada adianta informações atrasadas e desatualizadas, embora corretas, ou informações atuais corretas, mas para a pessoa errada. Ok, então isso aqui é a disponibilidade. E o último atributo que nós vamos trabalhar é da praticidade, né? Praticidade é garantia de que realmente funciona na prática e permite a tomada de decisões gerenciais. Para isso, deve-se ser testado no campo e necessário modificado ou excluído. Então, aí, os atributos dos indicadores. Bacana? Fechamos esse tópico aqui, né? Vamos para o nosso próximo tópico. Esse nosso próximo tópico diz respeito às classificações dos indicadores, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir, edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau.